3 da manhã. Ela estava acordada de novo, olhando para o teto. A mesma pergunta martelando na cabeça, pela 1000ª vez. Por que sempre escolhia as pessoas erradas? Por que sempre doía tanto? E lá no fundo, muito no fundo, uma pergunta que ela nunca ousava dizer em voz alta. Será que ela estava atraindo tudo isso de propósito? Se você é uma pessoa empática, se sente as emoções dos outros como se fossem suas, preciso te contar algo que vai te incomodar. Algo que muitos preferem esconder. A verdade sobre por que narcisistas são magneticamente atraídos por empatas. Não é o que você imagina. Não é porque você é uma vítima inocente. Não é porque eles são predadores e você é a presa. É muito mais complexo, muito mais sombrio e muito mais poderoso do que qualquer um já te contou. Você já reparou como sempre tem alguém na sua vida? Alguém que suga toda a sua energia, que te faz questionar sua própria sanidade, que te deixa andando em ovos o tempo todo, e quando finalmente consegue se livrar dessa pessoa, misteriosamente, aparece outra, igualzinha, como se você fosse um imã, uma placa invisível no peito escrito: narcisistas são bem-vindos aqui. Eu sei como é. Conheço essa sensação. Olhar para o passado e ver o mesmo padrão se repetindo, como um disco arranhado, tocando sempre a mesma música dolorosa. E sei o quanto dói admitir que, talvez, só talvez, você tenha alguma responsabilidade nisso. Mas antes de fechar o vídeo, antes de achar que estou culpando a vítima, me dê alguns minutos, porque o que vou te mostrar não é sobre culpa, é sobre poder. É sobre quebrar um ciclo que você nem sabia que estava alimentando. A primeira coisa, narcisistas não escolhem empatas por acaso. Não acordam pensando, hoje vou manipular alguém sensível. É muito mais primitivo, instintivo. Eles sentem vocês à distância, como tubarões sentem sangue na água. Mas aqui está o que ninguém te conta. Vocês também sentem eles. Há algo em vocês que responde, algo que vibra na mesma frequência, algo que sussurra: eu consigo consertar essa pessoa. Pense comigo. Quando conhece alguém novo, sente aquela intensidade emocional, aquela sensação de que essa pessoa é diferente, especial, incompreendida. Qual sua reação? Corre na direção oposta ou se aproxima? Você se aproxima, porque foi programada para isso. E aqui fica interessante. Narcisistas não são apenas egocêntricos. São pessoas feridas fingindo que não estão. São crianças machucadas em corpos de adultos. E vocês, empatas, foram treinadas para detectar dor e tentar curar. É como um superpoder. Vocês enxergam através das máscaras. Veem a criança ferida atrás da armadura de arrogância. Sentem a solidão profunda atrás da necessidade de controle. O problema é confundir ver a ferida com poder curá-la. Confundir compreender a dor com ser responsável por aliviá-la. E os narcisistas, eles sentem isso. Sentem que vocês os veem, de verdade. Não a persona que criaram, não a fachada, mas a parte quebrada que tentam esconder a vida inteira. E isso vicia, porque pela primeira vez, alguém os olha sem julgamento. Alguém oferece compreensão incondicional. Alguém diz, vejo sua dor e ainda assim te aceito. Mas aqui está-te uma armadilha, a parte tóxica. Enquanto vocês oferecem cura, eles oferecem propósito, a coisa que vocês mais desejam, serem necessárias. Pense em como se sente quando alguém precisa de você, quando te procura nos piores momentos, quando te diz que você é a única que entende, quando te faz sentir que, sem você, estaria perdido. É intoxicante, não é? Como uma droga, porque finalmente se sente importante, vista, com um papel claro na vida de alguém. E é assim que o ciclo se forma. Quanto mais dependem de vocês, mais se sentem valiosas. Quanto mais tentam curar, mais eles resistem. Quanto mais dão, mais eles tomam, até que estejam completamente vazias. E eles, completamente dependentes, mas nunca curado, nunca verdadeiramente mudados, apenas temporariamente sustentados pela energia que vocês despejam neles. É como tentar encher um balde furado. Pode despejar água o dia inteiro, mas ele nunca encherá. E vocês ficam ali, segurando a mangueira,
se perguntando por que não funciona? O que estão fazendo de errado? A resposta: não estão fazendo nada de errado. Estão fazendo exatamente o que foram programadas para fazer. O problema é tentar curar quem não quer ser curado. Alguém que prefere ser sustentado. E aqui está a parte mais dolorosa, que ninguém quer admitir. Vocês não estão sendo altruístas, estão sendo codependentes. Não ajudam por amor incondicional. Ajudam porque precisam se sentir necessárias. Sei que dói ouvir. Parece injusto. Parece que estou culpando vocês por serem boas pessoas. Mas não é isso. É o contrário. É reconhecer que são tão poderosas que podem escolher onde direcionar essa energia. Porque aqui está a verdade que vai mudar tudo. A mesma sensibilidade que as atrai para narcisistas é a mesma que pode atraí-las para pessoas saudáveis. A mesma capacidade de ver através das máscaras pode ser usada para reconhecer a autenticidade genuína. A mesma compaixão profunda pode ser direcionada para pessoas que realmente valorizam e retribuem. Mas primeiro, precisam parar de ter medo de serem vistas como egoístas. Precisa parar de acreditar que amor verdadeiro significa se sacrificar até não sobrar nada. Precisa entender que existir não é egoísmo. Ter limites não é crueldade. Preservar sua energia não é indiferença. Quando criança, alguém te ensinou que seu valor dependia de cuidar dos outros? Alguém te fez sentir que suas necessidades eram menos importantes? Alguém te disse que ser boa significava nunca dizer não? Porque se sim, você cresceu acreditando que amor é sofrimento, que relacionamentos saudáveis são chatos, e se não está doendo, não é real. E é por isso que, quando um narcisista aparece na sua vida com toda aquela intensidade emocional, com todos aqueles altos e baixos, com toda aquela necessidade desesperada, uma parte de você reconhece isso como amor, como conexão real, como propósito, mas não é amor. É trauma se reconhecendo. É sua ferida, conversando com a ferida dele. São duas pessoas quebradas tentando se completar através da dor uma da outra. E enquanto vocês não curarem essas feridas, enquanto não aprenderem que vocês têm valor independente da sua capacidade de curar outros, vocês vão continuar atraindo pessoas que confirmam essa crença limitante. Vou te fazer uma pergunta, e quero que você responda com honestidade brutal, sem se julgar, sem tentar parecer boa, apenas verdade pura. Quando você imagina um relacionamento onde a pessoa te ama sem precisar de você, onde ela é emocionalmente estável, onde não há drama constante, onde vocês se complementam sem se consumir, qual é seu primeiro sentimento? Alívio ou tédio? Se a resposta for tédio, se uma parte de você sente que relacionamentos tranquilos são menos reais, menos intensos, menos significativos, então você entende por que continua atraindo caos. Porque você foi condicionada a acreditar que caos é paixão, que instabilidade é intensidade, que salvar alguém é amar alguém. E os narcisistas, eles oferecem tudo isso em abundância. Eles são como uma montanha-russa emocional que nunca para. Sempre há algo para consertar. Sempre há uma crise para resolver. Sempre há uma razão para você se sentir indispensável, até que você percebe que não está vivendo sua própria vida. Está vivendo em função da vida dele. Não está perseguindo seus próprios sonhos. Está sustentando os sonhos dele. Não está sendo vista pelo que é. Está sendo usada pelo que oferece. E quando você finalmente acorda, quando finalmente vê o padrão, quando finalmente entende que está se perdendo no processo, você tenta sair. Você tenta se libertar, você tenta quebrar o ciclo, mas aqui está onde fica mais difícil, porque quebrar o ciclo não é apenas sobre deixar essa pessoa, é sobre quebrar o vício, é sobre enfrentar o vazio que fica quando você para de ser necessária, é sobre aprender quem você é quando não está salvando ninguém. E isso o aterroriza, porque se você não é a salvadora, se você não é a cuidadora, se você não é a pessoa que todos procuram nos momentos difíceis, então quem você é? Essa é a pergunta que assombra cada pessoa empática que tenta quebrar o padrão. E é a pergunta que a maioria prefere não responder, porque é mais fácil voltar para o que é familiar. É mais fácil encontrar outro narcisista para salvar. É mais fácil repetir o ciclo
do que enfrentar o vazio. Mas eu vou te dizer quem você é. Você é alguém que sentiu tanta dor que desenvolveu uma sensibilidade extraordinária. Você é alguém que transformou suas feridas em compaixão. Você é alguém que tem a capacidade de amar tão profundamente que pode curar, mas apenas quando direcionado para quem merece. O problema nunca foi sua sensibilidade. O problema nunca foi sua compaixão. O problema sempre foi sua direção. Sempre foi a escolha de onde investir toda essa energia preciosa. E aqui está a reviravolta final, a mais difícil de aceitar, a mais dolorosa de admitir. Vocês não são vítimas dos narcisistas. Vocês são cúmplices involuntárias. Vocês não são presas sendo caçadas. Vocês são participantes de uma dança tóxica, onde ambos os lados sabem os passos de cor. Isso não diminui o que vocês sofreram. Isso não justifica o que foi feito com vocês. Isso não tira a responsabilidade de quem as machucou. Mas isso devolve o poder para vocês. Porque se vocês são parte do problema, vocês também são parte da solução. E a solução não é parar de ser empática, não é fechar o coração, não é se tornar fria e calculista. A solução é aprender a usar sua empatia como um detector de autenticidade, ao invés de um ímã para feridos emocionais. A solução é entender que pessoas saudáveis também precisam de amor, que pessoas equilibradas também merecem sua atenção, que alguém que não está em crise constante ainda pode precisar de você, apenas de uma forma mais saudável. A solução é reconhecer que você pode ser necessária sem ser indispensável, que você pode cuidar sem se sacrificar, que você pode amar sem se perder. Mas primeiro, você precisa parar de romantizar o sofrimento, precisa parar de confundir drama com paixão, precisa parar de acreditar que relacionamentos fáceis são menos valiosos, precisa aprender a se sentir confortável sendo amada por quem você é, não pelo que você pode fazer por alguém. Precisa aprender a receber tanto quanto dá. Precisa aprender que você merece cuidado mesmo quando não está em crise. E isso é assustador, porque significa deixar de lado a identidade que você construiu a vida inteira. Significa aceitar que talvez você tenha valor além da sua capacidade de curar feridas alheias. Significa acreditar que alguém pode te querer mesmo quando você não está salvando ninguém. Respire fundo por um momento. Deixe isso penetrar, porque o que vou te mostrar agora vai contra tudo o que te ensinaram sobre amor e relacionamentos. Vai contra tudo o que você acredita sobre seu papel no mundo. Mas vai te libertar de uma vez por todas. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de interpretar necessidade como amor. Quando alguém te procura, apenas nos momentos de crise, quando alguém só lembra que você existe quando está passando por problemas, quando alguém te trata como um pronto-socorro emocional, isso não é amor, é conveniência. Amor verdadeiro te procura na alegria também. Amor verdadeiro quer dividir conquistas, não apenas tragédias. Amor verdadeiro te vê como um ser humano completo, não como uma fonte inesgotável de energia, mas você foi programada para sentir que é amada apenas quando é útil, que é vista apenas quando está resolvendo problemas, que é valiosa apenas quando está em modo salvação, e isso criou uma distorção na sua percepção do que é amar e ser amada. Vou te dar 3 sinais que você está novamente caindo na armadilha, 3 alertas vermelhos que seu corpo e sua mente vão te dar. Se você souber como reconhecê-los, primeiro sinal, você começa a se sentir mais energizada pelos problemas dele do que pelos seus próprios projetos. Você pensa mais nos dilemas dele do que nos seus próprios sonhos. Você se preocupa mais com o futuro dele do que com o seu próprio caminho. Quando isso acontece, pare, respire. Pergunte-se, quando foi a última vez que você ficou acordada à noite, pensando em algo que você queria conquistar? Quando foi a última vez que você sentiu essa mesma urgência para resolver algo na sua própria vida? Segundo sinal, você começa a fazer exceções para comportamentos que normalmente não toleraria. Ele chega atrasado e você pensa, ele deve estar passando por algo difícil. Ele cancela planos e você pensa, ele precisa de espaço. Ele te trata mal e você pensa, é a ferida dele falando. Quando você se pega justificando o injustificável, quando você cria desculpas para comportamentos desrespeitosos,
Quando você é mais compreensiva com ele do que seria com qualquer outra pessoa, você já entrou na zona de perigo. Terceiro sinal: você desconfia das suas próprias percepções. Sente que algo está errado, mas ele te convence de que você está exagerando. Você sente que está dando mais do que recebendo, mas ele te faz questionar se você não é egoísta. Você sente que está perdendo sua identidade, mas ele te faz pensar que você está sendo paranoica. Quando você para de confiar no seu próprio discernimento, quando começa a duvidar da sua própria sanidade, quando precisa da aprovação dos outros para acreditar nas suas próprias experiências, você não está mais em um relacionamento, você está em um sequestro psicológico. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque agora que você sabe, agora que você vê o padrão, você tem uma escolha. Você pode continuar fingindo que não vê, pode continuar alimentando esse ciclo, pode continuar sendo cúmplice da sua própria destruição, ou você pode fazer algo que vai contra todos os seus instintos, algo que vai parecer egoísta, algo que vai parecer cruel. Você pode escolher a si mesma, mas escolher a si mesma não significa abandonar quem está sofrendo. Não significa fechar o coração para quem precisa de ajuda. Não significa se tornar insensível ou calculista. Escolher a si mesma significa estabelecer um novo critério para onde investir sua energia. Significa perguntar: essa pessoa está realmente tentando melhorar? Ou está apenas procurando alguém para sustentar sua resistência à mudança? Porque existe uma diferença enorme entre alguém passando por um momento difícil e alguém que vive em dificuldade perpétua. Entre alguém que aceita ajuda e muda, e alguém que aceita ajuda e permanece exatamente igual. Entre alguém grato pelo seu cuidado e alguém que sente que tem direito ao seu cuidado. Pessoas saudáveis, em momentos difíceis, aceitam ajuda e usam essa ajuda para se fortalecerem. Narcisistas em dificuldade perpétua aceitam ajuda e usam essa ajuda para continuar evitando crescer. A diferença não está na intensidade da dor, está na resposta à cura, e você pode aprender a detectar essa diferença. Você pode aprender a distinguir quem quer curar e quem quer ser sustentado. Você pode aprender a direcionar sua compaixão para quem vai realmente usá-la para se fortalecer. Mas isso exige algo que ninguém te ensinou. Exige que você trate sua energia emocional como um recurso precioso, como algo limitado que deve ser investido sabiamente, como algo valioso demais para ser desperdiçado em quem não tem intenção real de mudança. Eu sei que isso pode soar frio. Eu sei que pode parecer que estou te pedindo para se tornar menos humana. Mas é o contrário. Estou te pedindo para se tornar mais estratégica com sua humanidade, mais inteligente com sua bondade, mais consciente do seu próprio valor. Porque quando você desperdiça sua energia em quem não vai usá-la para crescer, você está tirando essa energia de quem realmente poderia se beneficiar. Quando você se esgota sustentando alguém que não quer se sustentar, você fica sem recursos para quem realmente está tentando se curar. E isso inclui você mesma. Quando você está constantemente focada em salvar os outros, quando toda a sua energia está direcionada para fora, quando você está sempre em modo doação, você nunca tem recursos para trabalhar suas próprias feridas, para cuidar das suas próprias necessidades, para investir no seu próprio crescimento. É como tentar dar comida quando você está morrendo de fome. Pode parecer nobre, mas eventualmente você vai colapsar. E quando você colapsar, não vai poder ajudar ninguém. Por isso, aprender a dizer não não é egoísmo, é preservação estratégica. É garantir que você terá energia para estar presente quando realmente importar. Para as pessoas que realmente vão usar sua ajuda para se fortalecer, agora vou te dar a estratégia mais poderosa para quebrar esse ciclo. A técnica que vai parecer contra tudo que você acredita, mas que vai transformar completamente como você se relaciona. Você vai aprender a ser menos disponível emocionalmente. Vai aprender a criar uma distância saudável antes de se envolver profundamente. Vai aprender a observar como alguém responde quando você não está constantemente oferecendo suporte, porque pessoas saudáveis respeitam seus limites. Pessoas saudáveis não desaparecem.
Quando você para de ser conveniente, pessoas saudáveis não te fazem sentir culpada por ter necessidades próprias. Narcisistas fazem exatamente o oposto. Quando você estabelece limites, eles testam esses limites. Quando você para de estar sempre disponível, eles intensificam as crises. Quando você expressa suas necessidades, eles te fazem sentir egoísta por tê-las. E essa é sua oportunidade de ouro. Essa é sua chance de separar o joio do trigo, porque a reação de alguém aos seus limites te diz tudo o que você precisa saber sobre as intenções dessa pessoa. Se alguém respeita seus limites, fica interessada. Se alguém testa seus limites, corre na direção oposta. É simples assim, é brutal assim, é eficaz assim, mas você vai resistir a isso, porque vai parecer que está sendo má. Vai parecer que está abandonando pessoas que precisam de você. Vai parecer que está falhando no seu propósito de vida. E é aqui onde você precisa ser brutalmente honesta consigo mesma. Seu propósito de vida é salvar pessoas que não querem ser salvas, ou é usar seus dons para criar impacto real no mundo. Seu propósito é se esgotar sustentando quem se recusa a crescer, ou é estar forte o suficiente para apoiar quem realmente quer evoluir. Porque quando você quebrar esse padrão, quando você parar de atrair narcisistas, quando você começar a atrair pessoas saudáveis, você vai descobrir algo revolucionário. Você vai descobrir que existem pessoas no mundo que realmente valorizam sua sensibilidade, que realmente apreciam sua capacidade de ver além das aparências, que realmente querem cuidar de você tanto quanto você cuida delas. Você vai descobrir que existem relacionamentos onde você pode ser vulnerável sem ser explorada, onde você pode dar sem se esgotar, onde você pode cuidar sem se perder, onde você pode amar sem sofrer. E isso vai parecer estranho no início, vai parecer simples demais, fácil demais, porque você foi condicionada a acreditar que se não está doendo, não é real. Mas essa é a maior mentira que te contaram. Relacionamentos saudáveis não são entediantes, são energizantes, não são previsíveis, são consistentes, não são sem desafios, são sem caos desnecessário. A diferença é que os desafios em relacionamentos saudáveis são externos, são sobre crescimento mútuo, são sobre apoio em tempos difíceis, são sobre construir algo juntos, contra as adversidades do mundo. Em relacionamentos tóxicos, os desafios são internos, são sobre sobreviver à própria dinâmica, são sobre se defender constantemente, são sobre perder pedaços de si mesma para manter a paz. Uma é construção, a outra é destruição. E você merece construção. Você merece alguém que some a sua vida, ao invés de subtrair. Você merece alguém que te veja como um ser humano completo, não como uma fonte de energia inesgotável. Você merece alguém que te ame por quem você é, não pelo que você pode fazer por eles. Mas para atrair isso, você precisa primeiro acreditar que merece isso. Precisa parar de confundir necessidade com amor. Precisa parar de romantizar o sofrimento. Precisa parar de acreditar que sua única fonte de valor está na sua capacidade de curar feridas alheias. Você precisa começar a se relacionar com sua sensibilidade como um superpoder, não como uma vulnerabilidade. Você precisa ver sua empatia como um detector de qualidade, não como um ímã para necessitados. Você precisa entender que pessoas de qualidade também precisam de alguém como você, que pessoas saudáveis também valorizam profundidade emocional, que pessoas equilibradas também querem conexões autênticas. A diferença é que elas vão oferecer isso de volta. Elas vão cuidar de você com a mesma intensidade que você cuida delas. Elas vão ver sua sensibilidade como um presente, não como uma oportunidade. E quando você experimentar isso, quando você sentir como é ser verdadeiramente vista e valorizada, você vai entender por que desperdiçou tanto tempo com quem só queria usar você. Você vai entender que não era amor, era fome. Fome emocional disfarçada de paixão, carência disfarçada de intensidade, dependência disfarçada de devoção. Amor verdadeiro nutre, não drena.
Amor verdadeiro fortalece, não esgota. Amor verdadeiro revela quem você realmente é. Não faz você questionar sua própria identidade. E aqui está a parte mais bonita de toda essa transformação. Quando você quebrar o padrão, quando você parar de atrair narcisistas, quando você começar a se relacionar apenas com pessoas que realmente te valorizam, você vai finalmente poder usar seus dons da forma como eles foram destinados. Você vai poder usar sua sensibilidade para detectar autenticidade, sua empatia para apoiar crescimento real, sua compaixão para curar quem realmente quer ser curado, sua capacidade de ver além das aparências, para reconhecer pessoas de qualidade. Você vai se tornar um ímã para o que é saudável, para o que é construtivo, para o que é mutuamente benéfico, para o que realmente merece sua energia preciosa. E olhando para trás, para todos aqueles relacionamentos que te drenar, para todas aquelas pessoas que te usaram, para todos esses padrões que te destruíram, você vai entender que eles foram professores disfarçados. Eles te ensinaram a reconhecer o que você não quer, te mostraram como é sentir-se desvalorizada, para que você pudesse reconhecer quando está sendo verdadeiramente apreciada. Te fizeram sentir o peso de relacionamentos desequilibrados, para que você pudesse valorizar a leveza de conexões saudáveis. Eles te quebraram, para que você pudesse se reconstruir mais forte, mais sábia, mais seletiva, mais consciente do seu próprio valor. E aquela mulher das 3 da manhã, olhando para o teto, se perguntando por que sempre escolhia as pessoas erradas, ela finalmente tem sua resposta. Ela não estava escolhendo as pessoas erradas por azar. Estava escolhendo as pessoas erradas porque ainda não sabia que merecia as pessoas certas, porque ainda não entendia que sua sensibilidade era um dom, não uma maldição, porque ainda não percebia que sua capacidade de amar profundamente merecia ser correspondida na mesma intensidade. Agora ela sabe, que agora você também sabe. A porta nunca esteve trancada, a chave sempre esteve nas suas mãos. Você apenas precisava aprender que merecia atravessá-la.